Você já ouviu falar em rescisão indireta? É quando o empregado decide encerrar o contrato porque a empresa cometeu uma falta muito grave. Hoje nós vamos contar a história real que envolve um acidente de trabalho, a luta de uma auxiliar de limpeza e o desfecho surpreendente que a Justiça do Trabalho deu a esse caso. Fica com a gente até o final, porque esse caso tem lições importantes para todos os trabalhadores. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Juliana. Eu sou advogada aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. E antes de falar sobre o nosso caso de hoje, eu já te adianto que todas as informações sobre o processo estão aqui na descrição do vídeo. Se quiser mais detalhes, é só conferir depois. Tudo começou em dezembro de 2022, quando uma auxiliar de limpeza sofreu um acidente de trabalho, machucando o dedo. Ela foi afastada para tratamento médico e no início de 2023, uma nova lesão agravou seu quadro. Mesmo após cumprir os períodos de afastamento recomendados pelos médicos, ela tentou voltar ao trabalho, mas foi impedida pela empresa. O motivo? A empresa disse que ela só poderia retornar após uma perícia no INSS, agendada para quase um ano depois. Durante todo esse tempo, ela ficou sem trabalhar e sem receber salário. Diante dessa situação, a trabalhadora decidiu buscar os seus direitos. Ela entrou com uma ação pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ela alegou que a empresa cometeu uma falta grave ao não permitir o seu retorno e ao deixá-la sem pagamento por meses. Nessa ação, a autora ingressou com os seguintes pedidos: reconhecimento da rescisão indireta, pagamento de salários atrasados, verbas rescisórias como aviso prévio, férias proporcionais e FGTS com multa de 40% e indenização pela estabilidade provisória devido ao acidente de trabalho. A empresa então se defendeu, dizendo que o contrato estava suspenso devido ao afastamento pelo INSS e aí por esse motivo a rescisão indireta não seria possível. Também alegou que não poderia reintegrar a funcionária sem essa perícia médica e, por último, informou que não cometeu nenhuma falta grave que justificasse a rescisão indireta. Na primeira instância, a justiça deu razão a essa trabalhadora. A juíza entendeu que a empresa não poderia manter o contrato suspenso por quase um ano sem pagamento, especialmente porque a trabalhadora estava apta a retornar. Além de conseguir a rescisão indireta, mesmo durante o período de afastamento, a trabalhadora ainda conseguiu que a empresa fosse condenada a pagar aviso prévio indenizado e salários atrasados, depositar o FGTS com a multa de 40%, anotar a rescisão na carteira de trabalho e garantir verbas rescisórias, como férias proporcionais e 13º salário. Só que a empresa recorreu, alegando que não havia praticado falta grave e que a trabalhadora não queria mais retornar. Só que antes de continuar e te contar o desfecho desse caso, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeos novos todos os dias, de segunda a sexta. São vídeos sobre os direitos de quem adoece ou se machuca no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve para ficar aí sempre por dentro dos seus direitos. Mas voltando ao nosso caso, o tribunal, porém, manteve a decisão de primeira instância e ainda acrescentou uma nova condenação: o pagamento de um saldo de salário de 5 dias referentes ao último mês de vínculo, corrigindo um detalhe que passou despercebido no primeiro grau. Nesse caso, nem todos os pedidos da trabalhadora foram aceitos. A justiça acabou negando a indenização pela estabilidade provisória, porque ela não conseguiu comprovar que o agravamento da lesão tinha relação direta com o acidente de trabalho. Mas o principal, que era a rescisão indireta durante o afastamento por uma falha da empresa, esse sim foi concedido. Esse caso é um exemplo claro de como os trabalhadores têm direitos que precisam ser respeitados. A empresa errou ao impedir o retorno da funcionária e ao deixá-la sem salário por tanto tempo. E aí a justiça, como sempre, cumpriu seu papel, garantindo a rescisão indireta e todas as verbas devidas. Mas eu quero saber, o que é que você achou do desenrolar desse caso? Concorda com as decisões da justiça? Me conta aqui nos comentários a sua opinião. E se você quer saber mais sobre a rescisão indireta em casos de afastamento pelo INSS, eu vou deixar aqui do lado um vídeo em que eu falo só sobre isso. Um abraço e até a próxima!